Fala, meus amigos são paulinos, uma ótima quarta-feira para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias aí do tricolor nessa preparação para encarar a equipe do São Bernardo nesta quinta-feira pela segunda rodada aí do Campeonato Paulista. Enfim, mais informações desse mercado da bola e dessa crise aí política que acontece aí no São Paulo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Vou falar de São Paulo. E antes de trazer a Mari Loturco para falar da preparação do São Paulo, que só joga amanhã contra o São Bernardo, lembrando que o São Paulo perdeu no jogo de estreia para o Mirassol por 3-0, vamos passar no GE. Globo, que essa notícia é importante, porque a Justiça negou o pedido do São Paulo, que tentou derrubar uma liminar que foi conquistada pela oposição do São Paulo. Isso tem a ver em relação à votação do impeachment que acontece na sexta-feira. Por que isso é importante? O Conselho Deliberativo do São Paulo, na figura do Outen Aires, né, que é apoiador do Júlio Casares, marcou essa votação na sexta-feira usando um quórum diferente e também uma votação necessariamente presencial, né? E aí, a oposição do São Paulo conseguiu na Justiça uma liminar mudando o formato dessa votação na sexta-feira. E o que ficou decidido através dessa liminar? Que a votação seria híbrida, ou seja, presencial e online, e o número de votantes seria respeitado no Estatuto em relação a 2/3, quórum de 75%, e número de votos necessários diferente, ou seja, não são 195 votos, e sim 171. O São Paulo entrou com recurso tentando derrubar essa liminar e a Justiça, né, a juíza em segundo grau, ela negou esse pedido. O São Paulo não vai recorrer, ou seja, qual a informação importante? Que esse formato híbrido e com 2/3 dos votos necessários para se iniciar o processo de impeachment do Júlio Casares está mantido e vai acontecer dessa maneira, então, na sexta-feira, no Morumbi, a partir das 6h30 da tarde. Agora a gente fala de bola. Vou chamar a Mari Loturco, que está lá no CT do São Paulo, minha amiga. Bem-vinda ao Taon, que São Paulo, apesar de toda essa temperatura alta política, o Hernan Crespo está tentando bloquear seus jogadores, preparar um time para ir mais motivado, tentar blindar os jogadores para essa partida que não vai ser nada fácil amanhã contra o São Bernardo. Tarefa difícil, né, Jô? Primeiramente, muito boa tarde, minha amiga. Uma ótima tarde para quem tá on aqui junto com a gente. E até comentando um pouquinho até questões de bastidores, a gente tá na frente do CT, tem alguns torcedores que estão na expectativa de ver alguns jogadores passando por aqui, mas enquanto a gente esperava para entrar ao vivo, muita gente passando de carro, muitos torcedores gritando fora Casares. Então a gente percebe que realmente é uma semana muito conturbada aí para o torcedor são paulino. Mas agora vamos falar de futebol. A gente fala que a equipe está treinando desde as 10 horas da manhã. Quem participou desse treino é o recém-contratado Matheus Doria. Ele que é zagueiro, veio do futebol mexicano e agora está voltando para o São Paulo. Já participou dos treinos, está à disposição do técnico Hernan Crespo. Agora resta saber se ele vai ser relacionado para a partida de amanhã. Mas se Crespo quiser, poderá contar com o Matheus, então, dentro de campo. A expectativa também do torcedor e quem pode ser relacionado para essa partida é o Caleri. Apesar do Crespo ter falado depois da derrota contra o Mirassol que não quer colocar tanta pressão em alguns jogadores que voltam de lesão, como é o caso do Lucas, como é o caso do Caleri, é claro que o torcedor espera o retorno do argentino para jogar, para contribuir com o São Paulo. Não vai vir como titular, mas pelo menos a expectativa é que ele seja relacionado para a partida. Quem também deve ser relacionado para a partida e participou já desse primeiro jogo foi o Lucas Moura, também não teve um ano bom por conta de lesões, né? Teve muitos problemas no ano passado. O torcedor espera que ele possa contribuir ainda mais com esse ano no São Paulo, que ele contribua, na verdade, né? Ficou muito tempo de fora no ano passado. E ali no meio-campo também, é legal a gente falar da figura. Quem vai ganhar um pouco mais de minutagem na partida de amanhã é o Danielzinho, a contratação que o São Paulo fez nessa janela de transferência. Danielzinho, que era conhecido como motorzinho do Mirassol, participou da primeira partida jogando contra o ex-clube e agora nesse jogo contra o São Bernardo também deve ganhar um pouquinho de minutos a mais ali dentro de campo. E a gente falando de Mirassol, a contratação também que o São Paulo está aí tentando antecipar a vinda dele para cá é o do Lucas Ramon, que também joga no Mirassol, lateral direito, deve integrar a equipe do São Paulo, mas isso só depois de maio. Mirassol não vai liberar antes do final do contrato, viu, Jô? É barato, mas o São Paulo não tem condições de pagar. Então, por isso que não vai conseguir receber o Lucas Moura não, esqueci o nome do jogador.
Lucas Ramon. Tô com o Lucas Moura na cabeça, amiga. Muito obrigada a Mari Loturco aqui trazendo as informações no São Paulo, se preparando aí para se recuperar no Campeonato Paulista. Lá no São Paulo também teve apresentação ontem, novidades chegando, e a Mari Capra é quem traz as informações pra gente. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Bom dia, um beijo pra você. Oi, Gláucia, bom dia, um beijo pra ti também, beijo pro Donk, pro Breiler e pro Fã de Esporte que tá aqui com a gente. O São Paulo venceu na Copinha, está na terceira fase após bater a Portuguesa pelo placar de 2-0. São Paulo que foi superior durante todo o jogo, mas só conseguiu abrir o placar aos 27 do segundo tempo com Jorginho. Depois, 7 minutos, Pedro Ferreira ampliou. O São Paulo enfrenta agora o Operário do Paraná. Amanhã, a partir das 7 horas da noite. Então, o São Paulo que segue aí na sua campanha na Copinha. Já o time principal treinou aqui hoje pela manhã, um treino que começou às 10 da manhã, já de olho no confronto contra o São Bernardo. O volante Luan, que se recupera de uma lesão no adutor direito, ele está fazendo o processo de transição para os gramados, né, junto com os preparadores físicos do Tricolor. Então, em breve, já deve estar retomando os treinamentos normalmente. Já os atacantes André Silva e Rian seguem realizando exercícios com a fisioterapia e fazem alguns trabalhos com bola no gramado. O novo reforço, o zagueiro Dória, que foi apresentado ontem, também treinou com o time e deve estar disponível para o jogo de amanhã. Ele, na apresentação de ontem, falou, né, sobre esse retorno ao Tricolor e também a situação política de crise que vive o clube. Vamos ouvi-lo. Tem algum jogador no mundo que pensa 2 vezes para vir para o São Paulo, ele está muito errado, está muito equivocado. Se tivesse uma proposta, não sei, para o cara jogar na Índia, que não é um futebol tão vistoso assim, o cara pode pensar 2 vezes, né? De, poxa, vou me mudar com toda a minha família, como é que vai ser para falar o idioma, a escola para as filhas, essas coisas. Pô, mas você fala, vá para o São Paulo. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer jogador, até mesmo se tivesse uma proposta para você agora no momento para vir para o São Paulo, não tem como pensar 2 vezes. Vambora. Então, são coisas que acontecem e são normais no mundo do futebol. Aconteceu comigo quando estava no Botafogo, último ano de eleição, acontece um monte de coisa assim. Eu acho que, repito, né? Quem pode resolver isso são os jogadores, que tá com a cabeça boa para trabalhar, se dedicar durante os dias de treinamento, dar resultado positivo, não usar isso como uma desculpa, né? De um resultado negativo é porque tem alguma coisa acontecendo errado no clube. Eu acho que não é por aí. O Casares tentou derrubar a liminar que definiu como híbrida a votação de impeachment. A Justiça rejeitou o recurso e a votação está mantida de maneira híbrida, ou seja, tanto presencial no Morumbis quanto de maneira virtual. Ela vai ser realizada nesta sexta-feira a partir das 6h30 da tarde e são precisos 2/3 de votos a favor para que ele seja então afastado do cargo. O São Paulo enfrenta o São Bernardo amanhã, a partir das 9h45 da noite, em jogo que marca o reencontro do São Paulo com a torcida no Morumbis. Gláucia. Boa, Mari, obrigada. Ótima sequência aí para você, para nossa equipe, acompanhando este meio de semana no São Paulo. A situação do São Paulo, então, que entra em campo amanhã. Bom, outra situação, que amanhã é a volta do Morumbi ao Morumbi depois de 3 meses. Sim, 82 São Paulo volta dias. a jogar, a última partida já sido O cara da água lá vai falar, pô, que saudade que eu tava de você. Nossa, eu tô com saudade dele. O cara que vende água lá pra... o cara de água, que é corintiano, por sinal. Ele vai falar, aí o último jogo foi contra o Bahia, 2-0 pelo Brasileiro. O São Paulo até jogou bem esse dia. E a expectativa é quantas pessoas irão ao jogo. Porque você mede hoje, é o que eu falo, o desgaste e a atenção do São Paulino com a maldita direção, com o presidente do clube para que ele saia, ela tira a atenção do campo. E, de novo, o presidente já foi, de algum jeito ou outro, acabou. Agora, o que pode acontecer é ele se enrolar ainda mais na justiça, ele sair com renúncia ou com impeachment direto, ou ser empurrado, não empurrado no sentido físico, empurrado no sentido figurativo. Ele não vai mais comandar o São Paulo. O São Paulo tem que se preocupar um pouco com o campo. O campo está acéfalo. O campo não tem direção de futebol. O Muricy está de licença. Não tem nem o técnico é inexperiente nesse aspecto. O São Paulo tem que se preocupar um pouquinho com o campo depois de 3 meses. Então, quando tu fala São Paulo é quem? Já que esses caras não estão preocupados com isso mesmo. O torcedor do São Paulo. Ah, tá. O torcedor do São Paulo. Eu não espero nada de ninguém no São Paulo. O conselho que vai caçar o Casares no impeachment.
O torcedor do São Paulo, antes da sexta, tem que se mobilizar pela quinta. O time dele está caindo, é lanterna. O campo é a coisa mais importante. Beleza, o Casares está fora na sexta, São Paulo rebaixado. O São Paulino tem que salvar o time. Né? Como indicou o Luciano depois do jogo, contra o Mirassol. De novo, a direção não só destruiu o clube, como colocou o São Paulo numa arapuca inédita. O São Paulo foi sacaneado pela Federação Paulista de Futebol. Os caras só perceberam agora. Perceberam quando foram jogar em Mirassol. Ah, nós vamos jogar aqui a estreia? Ah, legal. Quantos jogos esses caras vão fazer contra grandes aqui? Ah, nenhum. Quantos jogos esses caras fizeram aqui o ano passado? Ah, não ganharam, não perderam nenhum jogo. Ah, beleza. E os outros grandes vão estrear contra quem? Ah, tá bom. Os caras só perceberam agora. O São Paulo ainda visita o Corinthians no domingo. Já no regulamento Vessone. Visita o Palmeiras daqui a outro domingo, o regulamento Vessone. E encerra contra a Ponte Preta fora de casa, quando não pode ter torcida. As 3 próximas visitas do São Paulo não tem torcida do São Paulo. Então, é uma arapuca gigante. A chance de você cair no Paulista é muito maior do que você cair no Brasileiro. É óbvio, é só matemática. E o São Paulo tem que acordar para isso. Dane-se o Casares já foi. Casares já foi. Ou renúncia, ou impeachment, já foi. Acabou. O recurso dele não foi atendido. A tendência é que o recurso dele em nome do São Paulo não foi atendido. A tendência é que a votação aconteça na sexta com o híbrido, né? O voto online e o voto presencial, com 2/3 para derrubá-lo, 171 votos. É possível que chegue a 171 votos. Mesmo se ele não for empichado na sexta-feira, ele não tem mais condição de comandar o São Paulo e ele vai sair. Simplesmente isso. Agora, o campo não tem adiamento. Pode ser até que aconteça isso, viu, Tironi? A estratégia, a defesa do Casares / São Paulo tem mais um recurso em relação a liminar. Ela vai tentar, possivelmente, caçar liminar de novo, com essas novas regulamentações da votação. A outra possibilidade é ela pedir adiamento da votação. Isso pode acontecer, aconteceu no Corinthians 20 vezes. Não sei o quê. Segurança. Exato, o cara lá, o Casares, que é amigão do governador e do prefeito e do chefe de segurança de São Paulo, amigão. Visita ele, o filho vai lá, chega o Derrite. Olha, manda, eu não tô me sentindo seguro para ir lá, não. Adia esse negócio aí. Pode ter, o jogo contra o São Bernardo não tem possibilidade de ser adiado, nem contra o Corinthians. A primeira do Conselho do Corinthians adiou porque bateu meia-noite e aí alguns senhores começaram a ficar cansados e aí alguns começaram a ir embora. Pô, gente, tá ao tardar da hora, 00:30, melhor a gente... Então, parou ali. E aí retomou depois, tal. Isso pode acontecer mesmo. Vai cair São Paulo? Não, São Paulo, eu acho que esse jogo contra o São Bernardo, ele é muito importante à medida que, como a gente sabe, em Itaquera, a chance de São Paulo fazer ponta ela é bem pequena. Então, esse jogo contra o São Bernardo no Morumbi, ele é muito importante, porque com 3 jogos, se você não tiver, pelo menos ali, uma vitória... Você é 3 pontos, exato, pelo menos. Em 3 jogos, isso. A água bate no pescoço, faltam 5, a gente já sabe como que é toda aquela história que eu não preciso repetir, que uma coisa é o Capivariano estar com 3 pontos e precisando ganhar uma, outra coisa é o São Paulo pressionado, com 3 pontos. E o que mais me chama a atenção é o jeito que o Luciano falou, o Crespo, como os caras realmente sentem este momento. O Luciano convoca a torcida para salvar, o Crespo dá uma coletiva dizendo ainda não tem culpado, vamos com calma, vamos esperar para ver. Então, como isso realmente afetou essa discussão que a gente sempre tem aqui, do quanto que a cartolagem, a política realmente influencia no campo. Então, isso está bem claro para mim que isso influenciou. E aí outras várias questões que vêm desde o ano passado. Então, é normal no São Paulo atrasar 2 meses de direito de imagem. É normal não pagar. E aí já tem jogador falando que não são só 2, não, tem 3, tem 4. Mas aí o São Paulo faz daquele jeito, que atrasa só o que não pode causar problema na justiça. Tem o ponto que eu já vi o Arnaldo falando várias vezes, que o acordo era com o Belmonte já não está mais lá. Exato. Sei lá que o Rui Costa, seja lá quem for, o Carlo Magno, consegue segurar esse mesmo acordo com os líderes do elenco de atrasar o salário. Então, assim, é realmente importantíssimo que o São Paulo vença o São Bernardo amanhã no Morumbi, para chegar em Itaquera, negociar um empate. Perdeu do São Bernardo, vai ter que ir para Itaquera pensar em vencer. Exato. E onde o São Paulo nunca vence. É um negócio
nunca venceu, ou venceu, Uma teve vez, uma vitória. uma que foi vez. essa. Então, assim, Carpini. é um negócio muito importante. Agora, eu acho que o jogo de amanhã diz pra gente se realmente a gente vai ter que pôr nas manchetes São Paulo lutando contra o rebaixamento. Não, já está. Não, ganhando De novo, amanhã. não entenderam o campeonato. A comparação do São Paulo só pode ser feita com os outros 3 grandes. Então, vocês concordam que o São Paulo está pior que os outros 3 grandes. Não só na primeira rodada, não foi sacaneado, no resto, pela tabela. Os jogos que o São Paulo tem só são comparáveis aos jogos que Palmeiras, Corinthians e Santos têm. Então, é um campeonato diferente. O que ele está falando? É um campeonato São diferente. Paulo vai ter em casa e depois já pega Corinthians e daqui a pouco Palmeiras e tal. A Ponte está lá embaixo junto com ele, certo? A Ponte pega, recebe o Velo Clube, ela pega o Capivariano, recebe o São Bernardo, recebe o Noroeste para depois ter o clássico com o Guarani. Ou seja, a chance da Ponte somar pontos é bem maior do que a do São Paulo. Claro. Porque os confrontos do São Paulo são muito piores do que a da Ponte. Essa fórmula nunca existiu em campeonato algum. De novo, ela é inspirada na Champions League, que tem uma fase de classificação agora sem grupos. Aí tem 2 grandes diferenças. A Champions League, os times do pote mais forte, no caso os grandes paulistas, eles jogam também contra os pequenos no mesmo número de partidas. A federação deu uma pedalada nisso. Vamos deixar as 8 primeiras rodadas interessantes e vamos fazer os times do pote 1, os grandes, jogarem os mais difíceis entre eles. 6 das 8 rodadas 6 das são clássicos. 6 das 8. É. Então, isso não é inédito. Mas a Champions League não tem rebaixamento. Nem poderia ter nessa fórmula. Certo? Não é assim, o último da Champions League, a fase de classificação, não disputa. Claro que não, depende da classificação no seu campeonato. Isso não existe o que está acontecendo agora. E você sabe que houve uma Só discussão. que ninguém entende de regulamento do São Paulo. Ninguém entende nada. Houve uma discussão para fazer um quadrangular de rebaixamento. Quando foi? Só que aí faltava data. Quando saiu essa definição de como era o campeonato? Quando o Acho que foi em novembro. presidente da CBF determinou o novo calendário com menos datas. Naquela ocasião, o Casares podia estar imaginando que poderia ficar enrolado se ele soubesse de alguma coisa, mas não estava ainda, Claro, certo? claro. Tava todo mundo lá. O Belmonte Isso, ainda era o exatamente. diretor. Perfeito. Tava todo mundo lá. Exato. Não é que agora, meu Deus, estamos tão preocupados aqui com o impeachment que a gente não olhou para isso. Não, isso já foi. Então essa galera tem culpa. Evidente. O Belmonte, inclusive, que era o cara do futebol. Claro, evidente. Esses caras, eles não só sacanearam o São Paulo, esfolaram o São Paulo, como está sendo provado agora aos poucos. Eles ferraram o time para esse ano. Eles não entendem nada. E assim, o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, tem o apoio político do Casares desde que ele nasceu. Então, essa união. Como é que terminou o Campeonato Paulista para o São Paulo ano passado? Vocês lembram? Terminou que o São Paulo foi eliminado com aquele gol do pênalti lá. E como é que foi a federação no dia seguinte? Pediu desculpa. Admitiu. Um lado a lado e tal. E é isso que a federação entregou para o São Paulo esse ano. Esse é o legado do Casares, essa união política com o Reinaldo Carneiro de Bastos. Além disso, tem as emendas Vessone, que deturpam... Desculpa, estou brincando. Que deturpam ainda mais a situação, porque os mandos que acabam destruindo a tabela do São Paulo, eles foram elaborados de acordo com os campeonatos passados, que não tem nada a ver com isso. Então, Mirassol, fora. Ponte Preta, fora. Aí é o que o Danilo falou, simplesmente, você tem 3 jogos em casa para ganhar 9 pontos, senão você cai. São Bernardo, Portuguesa e Primavera. O resto é clássico e jogo fora. E agora, nesse exemplo, de novo, só para explicar da Ponte. A Ponte está lá na lanterna. Isso. Velo, Capivariano e São Bernardo. O Corinthians pega Red Bull, São Paulo e Santos, 3 de Série A. Lógico. A Ponte tem muito mais chance de fazer ponto do que o Corinthians. O Palmeiras está numa parecida. Santos, Mirassol, depois Corinthians. A Ponte tem muito mais chance de fazer pontos do que o Corinthians e o Palmeiras, por incrível que pareça. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo duelo do São Paulo contra a equipe do São Bernardo, nesta quinta-feira, às 21h45, no Morumbis, em partida que vai ser transmitida pelos canais TNT e HBO Max. A equipe do São Bernardo venceu a equipe do Capivariano na primeira rodada do Campeonato Paulista pelo placar de 4-0. É uma equipe que está ali na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Ou seja, vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo, principalmente por essa crise política que o clube vem vivendo. E com certeza isso está afetando os jogadores. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e São Bernardo, todos pelo Campeonato Paulista. São 3 vitórias do São Paulo e 2 vitórias do São Bernardo. Na temporada passada, o São Paulo jogou contra o São Bernardo lá no ABC e venceu a partida pelo placar de 3-1. Enfim, é um jogo importante aí para o São Paulo, precisa vencer jogando na sua casa, no Morumbi. Acredito que infelizmente o Morumbi não vai estar lotado devido a essa situação no clube, e no dia seguinte ainda tendo essa votação de impeachment aí de Júlio Casares. Mas enfim, tem que tentar os jogadores esquecerem esse lado político, fazer o resultado para ficar mais tranquilo na competição, que é uma competição traiçoeira, só faltam somente 7 jogos para poder se classificar, ou quem sabe o pior não acontecer, que é ficar ali próximo da zona de rebaixamento. Até porque o São Paulo ainda tem mais 3 clássicos pela frente, Corinthians, Palmeiras fora de casa e também o Santos. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!